Olá, hoje é terça-feira, 29 de outubro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Trabalhadores da Ford fazem assembleia na porta da fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A companhia vai encerrar amanhã as atividades de produção. Aqui em Brasília eu acompanhei o seminário em defesa dos bancos públicos e a soberania nacional, que foi realizado pelo Sindicato dos Bancários de Brasília, em parceria com a Contraficute e a Federação Nacional dos Economiários. O prefeito Bruno Covas autoriza a venda de 41 bens públicos, sendo que em 2 deles existem escolas infantis. Após mais de 4 décadas, amanhã a Ford deixará de operar a planta em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Hoje, trabalhadores da empresa realizaram a última assembleia antes do encerramento das atividades. É um momento de reflexão para toda a região que precisa encontrar soluções para voltar a ser um dos mais importantes polos industriais do Brasil. A reportagem é de André Giannucari. O filho do Denis estava prestes a nascer, em fevereiro, quando o operário de produção recebeu a notícia de que a fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ia fechar as portas. E agora? Pagando apartamento. Tinha acabado de comprar apartamento, aí lá não sei que ia fechar, ia mandar todo mundo embora. Então, foi complicado pra mim. Foi difícil. Minha mulher agora já arrumou um emprego, né? Só que, a renda maior era minha. Eu que praticamente sustentava a minha família. E agora, com esse anúncio... Demitido após 24 anos de casa, Marcelo fez tudo o que podia para que a companhia continuasse aberta. Nós aqui da Ford, nós sempre fizemos o possível para colaborar com a empresa para a manutenção e viabilidade dos negócios da companhia. Nós reduzimos alguns dos nossos direitos, alguns dos benefícios que nós tínhamos para ajudar a empresa. Então, nós tínhamos expectativa muito alta de continuidade dos negócios e quando isso aconteceu, foi como se tivesse caído um cometa, né? Então foi um impacto muito grande aqui na vida dos trabalhadores. Denis e Marcelo são 2 dentre muitos trabalhadores que participaram, na manhã de hoje, da última assembleia realizada na porta da fábrica. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, existe a possibilidade da fábrica ser comprada por outra empresa, sem deixar trabalhadores desempregados. Mas até o momento, a negociação não foi concluída. O Grupo Caoa formalizou interesse em assumir a planta, mas segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, a empresa depende de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E o BNDES tem dinheiro para isso. É o papel do BNDES. O que falta é uma decisão política de alguém fazer. Eu não sei se alguém está achando que é para São Bernardo, terra do Lula, terra dos sindicatos metalúrgicos do ABC, portanto colocando um impedimento político nessa história, né? Mas não há outra explicação a não ser de falta de decisão política de quem manda no BNDES. O fechamento da Ford deixa 4.500 trabalhadores desempregados e impacta 27 mil postos de trabalho. Para a região do ABC, um sinal vermelho na economia. O ABC tem a maior taxa de desemprego nas áreas industriais brasileiras. A maior taxa de desemprego está no ABC. A queda na renda na nossa região tem sido aprofundada nos últimos anos, porque várias empresas, infelizmente, se foram daqui. O setor elétrico, o setor metal mecânico diminuindo, agora as montadoras, a Ford é a primeira que acaba tomando essa decisão. Então a ABC está começando a ter indicadores muito negativos, desemprego, queda na renda, aumento da desigualdade. A região tem que fazer uma grande reflexão do que ela quer para o seu futuro, porque isso... O que aconteceu aqui na Ford e o que está acontecendo no mercado como um todo de trabalho e também no setor industrial é muito grave para a região. A região hoje está ausente, ela não está no mapa de quem quer se instalar no Brasil para desenvolver uma fábrica ou um grande empreendimento.
O governador João Dória sancionou Incentivalto, um pacote de incentivos para montadoras de veículos em São Paulo. O programa prevê desconto de até 25% no imposto por circulação de mercadorias e serviços para as empresas que investirem mais de R$1 bilhão em novos projetos e gerarem, no mínimo, 400 empregos. Mas Dória vetou um trecho da emenda apresentada pelo deputado estadual pelo PT Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, que garantia justamente outras contrapartidas de interesse dos trabalhadores e de condições para a produção. Nós fizemos, através do deputado estadual Barba, nós bolamos uma emenda aglutinativa, ela sim trazia as contrapartidas, então quando a empresa fizesse o anúncio do investimento e aplicasse o investimento e as contratações, primeiro que ela teria que garantir o nível ampliado das contratações, também trazia a possibilidade de empresas que já haviam feito anúncio de investimento dela também entrar no programa. E o mais importante do programa, da emenda aglutinativa que foi proposto, tratava das etapas fabris, tratava de P&D, da empresa fazer investimento em P&D através desse recurso, investimento em ferramentaria e também em novas formas de propulsão veicular, que aí entra o híbrido e o elétrico. E justamente o governador, ao sancionar o projeto, ele vetou o trecho da emenda que tratava justamente dessas contrapartidas que entrariam como um plus para as montadoras que fizessem esse investimento. Do ponto de vista dos trabalhadores e da geração de valor para a cadeia automotiva no estado, esses pontos eles eram extremamente importantes porque eles seriam indutores dos investimentos. Não é só um investimento puro, não é só a contratação de emprego pura, mas ela teria todo um efeito e toda uma irradiação positiva na cadeia do setor automotivo. O que a gente tem conversado com os deputados e sobretudo com o deputado Barba é tentar derrubar algum veto. E o problema é que isso é o mesmo parágrafo que trata de todos os pontos, então teria que derrubar o veto integral. E a gente está discutindo também que na regulamentação do decreto, vai ter que vir um decreto regulamentando esse projeto, que ele contemple ou volte a contemplar essas questões e também a capacitação profissional, que acabou também não entrando na emenda aglutinativa, mas que era uma demanda dos trabalhadores e do sindicato. O pedreiro Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos, integrante do acampamento Marielle Vive do MST em Valinhos, no interior paulista, foi morto em julho. Ele foi atropelado durante uma manifestação pacífica que pedia acesso à água à prefeitura. Pouco mais de 100 dias depois, os acampados usam a memória de seu Luiz como força para continuar produzindo e resistindo a uma nova ameaça de despejo. A matéria é de Lu Sudré e Vanessa Nicolave, do Brasil de Fato. Localizado a 8 quilômetros do centro de Valinhos, no interior de São Paulo, o acampamento Marielle Vive abriga mais de 2.000 famílias desde abril de 2018. O terreno ocupado era antes dedicado à especulação imobiliária. No último 18 de julho, os moradores fizeram uma manifestação para conscientizar a comunidade e a prefeitura sobre a falta de água no local. Então nós fomos com um folheto falando da água, que a prefeitura estava negando a água, e junto com o folheto a gente entregava sementes, chuchu, abóbora, alface, que foram colhidos aqui dentro. Era um material simbólico, mas que dava para mostrar um pouco o que nós estávamos fazendo aqui. Foi quando o pedreiro Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos, foi atropelado por uma caminhonete Mitsubishi. O motorista era Léo Luiz Ribeiro, que acelerou sobre os manifestantes. E ele era muito participativo, ele tinha muito zelo com a sementinha, que no dia do assassinato ele estava na frente de tudo para poder começar o trabalho nosso. Meio tímido, né? Ele era aquele homem nordestino, vem chegando devagar, né? Porque na verdade ele influenciou muita gente aqui na infra, né, que eu trabalhava. Então ele sempre mostrou um bom exemplo. De uma forma assim, ele é o que inspira mais ainda a nossa luta. Porque não pode ser em vão um acontecido desse, né? Então isso a gente reuniu mais força e por isso a gente está mais firme. Hoje a gente trabalha para produzir o nosso próprio alimento, para aumentar a nossa produção, para conhecer mais como lidar com a terra e ser autossuficiente na alimentação por aí, né? Hoje o acampamento enfrenta um pedido de reintegração de posse com prazo para o dia 2 de dezembro. E apesar das dificuldades, como o acesso a serviços de saúde e educação, os moradores resistem.
Já foi plantado mais de 300 mudas e em toda a região foi plantada já mais de 1.000, porque os próprios moradores vão trazendo as mudas e vão plantando. Nós estamos nesse processo de luta e resistência para que o Estado, reconheça que nós estamos aqui num processo que é muito justo, está previsto na Constituição brasileira que toda terra improdutiva deve ser destinada à reforma agrária. Então nós estamos também nesse processo jurídico esperançosos para que o desembargador considere, dê a permanência das famílias aqui no Marielle Vive. Cada companheiro desse que cair vai transformando. Então por isso jamais vai ser esquecido. Nós só não pode parar. Doa suas vidas, suas batalhas, desbrava a terra, salta a muralha. Faltam mais de 2 meses para o ano terminar e no Rio de Janeiro, quase 600 crianças e adolescentes foram vítimas de assassinatos. O tema foi debatido hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em audiência pública sobre políticas para a redução de homicídios da juventude negra. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. A audiência pública foi organizada em conjunto pelas comissões de Direitos Humanos, de Educação e Especial da Juventude da Assembleia Legislativa do Rio. Na pauta, a necessidade de elaboração de políticas públicas em conjunto com a sociedade civil para a diminuição da mortalidade da juventude. Há um aumento de mortes de adolescentes provocado especialmente pelas forças do Estado e a prevenção é possível. E o Unicef entende que essa prevenção só pode acontecer com a participação dos diferentes atores, não só da segurança pública, polícia militar ou civil, mas também da educação, da saúde, da assistência da sociedade civil e da própria participação dos adolescentes. Nesse momento aqui foram traçadas recomendações práticas, concretas, para que essa prevenção aconteça. As operações policiais no horário escolar e no entorno de estabelecimentos de ensino foram duramente criticadas, assim como a omissão da Secretaria de Educação a respeito. A gente tem cobrado que, na verdade, haja uma mudança na lógica da segurança pública para que ela seja menos baseada em tiroteios, em confronto, mais baseada em inteligência, em prevenção, em articulação com outras políticas públicas e aí sim, com o redirecionamento da política de segurança, a gente consegue fazer com que a Secretaria de Segurança Pública estabeleça um protocolo em que não tenha mais tiroteios em porta de escola e principalmente que as escolas não sejam nunca usadas como base operacional para qualquer tipo de ação na área da segurança pública. Este ano, 587 crianças e adolescentes já foram assassinadas no Rio de Janeiro. 36% delas por agentes do Estado. A mudança dos protocolos de ação das polícias foi uma das reivindicações. Todos devem discutir a segurança pública, todos devem falar sobre segurança pública, uma coisa que influencia em nosso cotidiano. A partir dos anseios sociais, a gente consegue entender e elaborar políticas que vão influenciar a vida de todos e melhorar o aparato de segurança pública do Estado, o aparato da Polícia Militar e a maneira como os policiais agem em diversas operações. O saldo da audiência foi uma série de recomendações que serão oficiadas a diferentes secretarias do governo do Estado, entendendo que a prevenção de assassinatos de crianças e adolescentes deve ser tratada como prioridade e em caráter multidisciplinar. A gente elencou uma série de ações para que possam ser transformadas em políticas públicas e uma cobrança concreta aos órgãos responsáveis, inclusive a aprovação do meu projeto de lei, que diz que nós denominamos de Ágata para que crimes contra crianças e adolescentes tenham prioridade nas investigações no âmbito da Polícia Civil. A sociedade espera que medidas efetivas sejam tomadas para a mudança do quadro. A gente vai começar a mudar essas práticas, se colocando em audiências públicas, se colocando em locais de decisão, se articulando para que as políticas públicas, além de serem fomentadas, cheguem numa ponta e sejam efetivadas. Daqui a pouco, trabalhadores se reúnem em Brasília para defender os bancos públicos. A gente volta já.
Oi pessoal, uma excelente noite de terça-feira, cheia de calor aqui. Espero que estejam tudo ok com vocês. Vamos aos comentários. Eu vou lendo o do AF. Bom, AF, eu não sei se você é homem ou mulher, enfim, mas da próxima vez eu peço que você coloque o seu nome inteiro para a gente poder se identificar. Ele escreveu: não me conformo com essa história. O falecido Luiz era um lutador, todos o admiravam no acampamento. A Maria José Mendes escreveu: muitos desempregados votaram nesse governo sem proposta para o desenvolvimento do Brasil. O Wagner Spagnu, de Paraíba, presente e resistindo sempre. Está mais do que na hora de irmos às ruas para dar um basta nestes milicianos criminosos lesa pátria. Lula livre para recuperarmos nossa soberania e direitos. Bom, vocês já sabem, continue participando que daqui a pouco eu volto para ler mais comentários. Depois de 2 semanas de protestos, o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou sua renúncia. O movimento nas ruas começou no dia 17 de outubro, após o anúncio de uma tarifa para as ligações feitas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Com as manifestações, a medida foi cancelada, mas os libaneses seguiram protestando contra a situação econômica. No Líbano, conforme o Banco Mundial, de cada 4 moradores, 1 vive abaixo da linha da pobreza. Há quase 30 anos, desde o fim da Guerra Civil, o Líbano sofre uma escassez crônica de energia elétrica, água e serviços médicos básicos. Pelo menos 14 pessoas foram mortas hoje por forças de segurança do Iraque na cidade xiita sagrada de Karbala. Na repressão aos manifestantes, mais de 800 ficaram feridos. Cansados da miséria e da corrupção, milhares de iraquianos têm ocupado as ruas em protestos contra o governo do primeiro-ministro Adel Abdul-Mahdi. Desde 1º de outubro, quando começaram as manifestações, ao menos 250 pessoas morreram. Apesar de o Iraque ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, grande parte da população tem acesso limitado à água, eletricidade, serviços básicos de saúde e educação. Parece longe do fim a onda de protestos que sacode o Chile nas últimas semanas. Manifestantes voltaram às ruas de Santiago e de outras cidades chilenas, mesmo após o presidente Sebastián Piñera anunciar a troca de 8 ministros. Hoje, o metrô da capital abriu às 7 horas, 1 hora mais tarde do que o normal. Algumas estações foram incendiadas e houve barricadas nas ruas. Um grande incêndio atingiu um centro comercial na principal avenida da cidade, a 850 metros do Palácio La Moneda, sede do governo. Mas não se sabe se o fogo tem relação com os protestos. Veja agora como fica o tempo nesta quarta em São Paulo e outras cidades. Sol entre muitas nuvens e tempo abafado nesta quarta-feira em São Paulo. Máxima de 34 graus e mínima de 20. Pequena chance de chuvas em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. Em São Bernardo do Campo, o sol aparece pela manhã com aumento de nuvens ao longo do dia. O tempo deve permanecer seco. Pode chover de forma isolada. Máxima de 34 e mínima de 24 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado e temperatura elevada com aberturas de sol no decorrer do dia. Possibilidade de pancadas de chuva localizadas. Máxima de 34 graus e mínima de 19. Em Brasília, temperatura elevada e sol durante todo o dia. A partir da tarde ocorrem pancadas de chuva isoladas. Máxima de 32 e mínima de 19 graus. No Rio Grande do Sul, servidores de justiça derrotaram um projeto de lei que acabava com o cargo de oficial escrevente do órgão. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Após 2 anos de tramitação, entrou em votação hoje na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o projeto que prevê a extinção de quase 3.500 cargos no serviço público. O prejuízo é que a gente não vai ter possibilidade de discutir um plano de carreira com a administração. Quando a gente tem um projeto de lei
que prevê a extinção dos cargos, né? Cargo em extinção a gente sabe que é um problema na administração pública, ele fica num limbo jurídico, a gente passa a não ter perspectiva de construir uma carreira, e o Tribunal de Justiça nesse processo todo, durante esse tempo todo, não acenou com nenhuma possibilidade concreta de criar um plano de carreira, ou no mínimo replicar essa carreira de técnico para os atuais servidores. Após 36 dias de greve, os servidores grevistas tiveram o ponto cortado e muitos receberam menos do que R$100 de salário. R$86. Eu tenho 2 filhos universitários, esse é o meu salário desse mês. Não recebi. Cumpri os meus 30%, o legal da greve, cumpri plantões semanais, plantões diários, e estou aqui com R$86 eu pagando a minha gasolina para trabalhar. Por ampla maioria, o projeto de lei que acabava com o cargo de oficial escrevente no Tribunal de Justiça gaúcho foi derrotado. Olha, é um resultado histórico que demonstra que quando há intransigência de alguém que está na presidência de um poder, há reações das mais variadas formas. Inclusive, eu estou aqui agora no 3º mandato e é a primeira vez que eu percebo uma unidade de diferentes bancadas que não aceitam a arrogância do presidente do Tribunal de Justiça e os maus tratos aos seus servidores, inclusive zerando a folha como retaliação àqueles que fazem uma greve histórica aqui no Rio Grande do Sul. Em Brasília, a Confederação dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e o Sindicato dos Bancários realizaram um seminário em defesa dos bancos públicos e a soberania nacional. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. O seminário realizado pela Contraficult, em parceria com os bancários de Brasília e a FENAI, reuniu parlamentares e entidades de vários estados na capital do país. Segundo eles, a defesa dos 5 principais bancos públicos federais, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Basa e BNB, é uma forma de garantir a soberania nacional. Precisamos entender soberania como a capacidade do país de gerar emprego, gerar riqueza e gerar melhores condições de vida para a população. Os bancos públicos, por exemplo, hoje já não fornecem crédito, a taxa de juros em alguns casos é maior do que dos bancos privados. Uma parte considerável da sua população mais pobre precisa ter instrumentos para desenvolver, precisa de uma política de crédito diferenciada, precisa democratização dos serviços bancários, precisa investir em obras, precisa ter política de juros mais baratas para as pessoas. E se não tiver um banco público, se não tiver empresas públicas em outros setores, fica mais difícil fazer. Até porque o privado quer investir apenas para ter lucro. O objetivo é impedir a privatização dos bancos públicos na pauta do atual governo. Tanto a Caixa como o BNDES são bancos públicos. O Banco do Brasil já é de economia mista, já tem uma parte privada. Agora o governo não pode perder a maioria ali, que é o que dá linha para o banco. Todas essas empresas receberam muito dinheiro do povo brasileiro. Nenhuma privatização vai repor esse dinheiro, esse esforço, esse sacrifício que o povo fez. Juvândia Moreira, presidente da Contraficult, lembrou da privatização do Banespa, em São Paulo, há quase 20 anos. O Estado perdeu uma ferramenta de desenvolvimento regional. O Banespa fazia política para o Estado, financiava o microempreendedor, o microempresário, o agricultor familiar. Ele tinha várias políticas de financiamento e de desenvolvimento estadual que gerava emprego e renda para a população. Então, essa é a importância dos bancos públicos, gerar desenvolvimento, emprego, renda. Esses são sonhos, né? Alimentar os sonhos das pessoas e a vida das pessoas. Na ponta da entrega dos bancos ao capital privado, os mais prejudicados são os próprios trabalhadores e a população que depende das políticas públicas. As empresas privadas só pensam no lucro. Pronto, elas querem diminuir custo e diminuir custo para elas muitas vezes é reduzir o quadro, reduzir direitos. Eles não fizeram mais porque tinha uma categoria forte que lutava e que não permitia que essa precarização total acontecesse. 95% do saneamento no Brasil é financiado pelo Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, a gestão do Fundo de Garantia está sendo discutida a possibilidade de ser privatizada. Então, diminuição do crédito aumenta desemprego, diminuição dos programas sociais da gestão pública aumenta desemprego. Então,
aos bancos, na realidade, é o ataque à população brasileira. Quer receber em primeira mão as principais notícias do país? Aquelas que as outras emissoras não dão? É só se inscrever no WhatsApp da TVT. É bem simples. Anota aí. Você salva o número 11 99 798 4042 nos seus contatos. Manda uma mensagem com o seu nome, cidade e estado e pronto. Você já passa a receber as notícias que as outras emissoras não dão. Tudo de graça. Tá esperando o quê? Manda já sua mensagem pra gente. E depois do intervalo, em São Paulo, comunidade se mobiliza contra a venda de prédio que abriga escola. Você vai ver já já. Olha eu aqui de volta com os seus comentários. Vou ler agora o da Maria de Fátima Leal. O que fizeram os brasileiros ao elegerem o Bolsonaro? Está tudo desabando e o pior é que não há um líder para levar o povo para as ruas. O Joel Bandeiras, infelizmente é preciso ter greve geral ou protestos igual no Chile para os três poderes respeitarem mais o povo. Bom, faça como os nossos companheiros, continue participando, que no terceiro bloco eu volto para ler mais comentários. Ao contrário de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula parabenizou Alberto Fernandes e Cristina Kirchner pela vitória na eleição presidencial argentina. Em carta, Lula agradeceu o apoio recebido e desejou, abre aspas, uma boa governança. Cuidem muito bem de nossos irmãos e irmãs argentinos, fecha aspas. Lula disse ainda que a América Latina, pouco a pouco, vai reencontrando seus laços de fraternidade e respeito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu marcar para o próximo dia 7 de novembro a retomada do julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Ainda faltam votar 4 ministros: Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o Toffoli. Agora à tarde, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Leopoldo de Arruda Raposo, concedeu liminar em habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula para suspender um julgamento marcado para amanhã no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF4 previa analisar uma questão referente ao processo do sítio de Atibaia, mas a defesa pediu que essa questão de ordem, que poderia levar a uma nulidade parcial do processo, não fosse analisada antes da própria apelação que foi levada ao TRF4. A apelação é mais ampla e poderá anular a condenação de Lula em primeira instância e fazer o caso retroceder à fase de alegações finais. E cada vez que Fabrício Queiroz reaparece, Jair Bolsonaro inventa alguma coisa. Desta vez, foi o vídeo em que aparece no papel do leão que precisa enfrentar hienas, entre as quais a imprensa, a oposição e até o Supremo Tribunal Federal. A análise é do comentarista político João Caes. Bolsonaro, mais uma vez, faz isso e logo em seguida pede desculpas, diz que exagerou, 2 horas depois tira o vídeo do ar e agora pede desculpas, né? Tenta aliviar para o filho dele, diz que tem outras pessoas que têm a senha do Twitter. Mas o que ficou claro foi isso, ele diz que se arrepende. Mas no fundo, se a gente for analisar, tem algo por trás disso. Ontem tivemos novas denúncias de Queiroz, áudios reveladores e comprometedores com o clã Bolsonaro. Então, para se tirar a atenção de Fabrício Queiroz, que inclusive a gente não sabe por que o Ministério Público não foi atrás dele ainda, não fez condução coercitiva, apesar da revista Não Veja o tê-lo encontrado aqui no estado de São Paulo,
no bairro do Morumbi, um dos bairros mais chiques da cidade, nada acontece com Queiroz. E agora, com esses áudios mais reveladores, temos questões que têm que ser resolvidas, mas o Ministério Público ainda não se incomodou. Então, a meu ver, essa história do vídeo, põe o vídeo, tira o vídeo, é justamente para tirar o foco de outras questões mais pesadas para cima do clã Bolsonaro. Ele tem feito isso várias vezes, tem falado algumas bobagens, cria um escândalo na sociedade e depois as pessoas esquecem o que de fato está acontecendo. Por exemplo, no dia de hoje ele falou outro absurdo. Ele chegou a comentar o seguinte com as repórteres que fizeram uma pergunta a ele, que todo mundo, né, teria vontade de passar uma tarde com o príncipe, em especial vocês mulheres. Olha só o que ele fala para jornalistas. Aí disse o seguinte, que ele tem muita afinidades com o príncipe saudita. Mas que tipo de afinidade Bolsonaro tem com o príncipe, o Bin Salman, que até a própria CIA, que ele foi visitar, pela primeira vez um chefe de Estado visitou a sede da CIA nos Estados Unidos, junto com o Sérgio Moro, né? Mais uma dessas tagarelices que ele fez aqui como chefe de Estado, visitar uma agência espiã, agência de espiões nos Estados Unidos. A própria CIA confirma e conclui que Bin Salman foi o mandante da morte do jornalista Jamal Khashoggi, morto na Turquia. Ele foi visitar o consulado saudita em Istambul, na Turquia, e desapareceram com ele. Foi morto e esquartejado por 15 homens. Que tipo de afinidade tem Jair Bolsonaro com esse príncipe? E segue a guerra entre Jair Bolsonaro e antigos apoiadores. Agora é a vez do ex-presidente do PSL e ex-ministro Gustavo Bebiano, demitido pouco mais de um mês de assumir a Secretaria-Geral da Presidência, anunciar filiação ao PSDB. Ao fazer o anúncio, Bebiano disse que Bolsonaro se cercou de loucos e faz uma gestão marcada pelo desgoverno. Para defender os trabalhadores, as trabalhadoras e toda a sociedade brasileira da política do governo de Jair Bolsonaro, as centrais sindicais CUT, CTB, Força Sindical, UGT, CSB e Intersindical e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam amanhã ato em defesa da soberania, direitos e empregos em Brasília. O repórter Jô Miyagi conversou com algumas lideranças. É um ato pela democracia, né? Eu acho que é um ato para puxar tanto o movimento sindical na necessidade de ter unidade em torno da democracia e pelo crescimento econômico. O país está indo para um caminho de colisão, né, entre os trabalhadores e o país. Então nós temos que ter essa massa de trabalhadores desempregados, desalentados, subempregados, se torna hoje talvez, com certeza, aliás, maior que os trabalhadores formais. Isso vai ser um momento uma convulsão. A saída para isso é ter investimento, gerar emprego, e os trabalhadores sabem, né? A iniciativa privada não tem condição de investir, né? A indústria vai muito mal. Aliás, nesse semestre regrediu mais 2%. Né? A indústria que já foi 30% do PIB brasileiro, hoje não chega a 10% e continua caindo. Né? Não tem condição de fazer os investimentos. Então, o Estado tem um papel muito importante na superação da crise. Todos os momentos que esse país viveu de crescimento econômico foi impulsionado pelo Estado, seja pelas empresas públicas, seja pelos bancos públicos, em especial o BNDES, que agora o Paulo Guedes está dizendo que vai privatizar. Não dá para ficar parado. Muitas perdas e de forma autoritária, sem nenhuma possibilidade da gente fazer discussão, fazer emenda. Estamos tentando agora resistir na questão da reforma sindical. A nova central, com algumas outras centrais, apresentou lá, está defendendo um PL 5552-19 para tentar ver se a gente demarca posição nesse congresso ultra neoliberal, né? O governo João Dória anunciou que pretende transformar 100 escolas estaduais de ensino médio regular em São Paulo em escolas de ensino integral. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, a oferta do programa de ensino integral contemplaria 500 mil novos alunos nessa modalidade, um aumento de 32% em relação ao que é oferecido hoje. Mas para especialistas na área, o que seria uma boa notícia pode ser, na verdade, uma medida precipitada. A reportagem é de André Giannoccari.
A intenção de implantar o ensino integral nas escolas do estado, proposta pelo governador João Dória, do PSDB, não foi bem recebida por alunos e educadores. Eles reclamam que não foram consultados sobre como será o novo modelo de ensino. A gente precisa entender o que é escola de tempo integral e o problema nas escolas de tempo integral, implantada pelo governador Dória e também o Secretaria da Educação, é que ao invés de tornar integral creches, pré-escola, fazer um regime de parceria Estado-município, ensino fundamental, não, exatamente quer tornar integral o ensino médio. Atualmente, o ensino integral é adotado em não mais do que 8% das escolas. Segundo o Plano Estadual de Educação, o formato deveria atender pelo menos a metade das escolas públicas. Para Selma Rocha, da Fundação Perseu Abramo, ampliar o tempo de aula está longe de ser sinônimo de qualidade no ensino. A educação integral é aquela que assegura às crianças e aos jovens o acesso à ciência, o acesso aos conhecimentos filosóficos, o acesso à arte e que permite também a entrada do esporte e da cultura de maneira articulada na escola, não só de maneira multidisciplinar, mas também intersetorialmente. De acordo com a deputada estadual Maria Isabel Noronha, a Bebel, a medida prejudicará os estudantes e pode, inclusive, levá-los a abandonar a escola. Só faria sentido ser ensino médio integral se o governo entrasse com uma bolsa de estudos, por exemplo, né? Uma bolsa para que ele pudesse ajudar em casa. Agora, do contrário, esses jovens são trabalhadores, né? E se eles são trabalhadores, eles terão dificuldade. Por exemplo, numa escola com 700 alunos, quando implanta tempo integral, deixa de ter 700, passa a ter 400, 300 vão embora, porque estão no mercado de trabalho. Nosso desafio é assegurar que a meta 6 do Plano Estadual de Educação seja cumprida, levando em conta a valorização dos profissionais de educação, uma jornada de trabalho que permita aos professores planejar e gerir o PPP, aquilo que a gente chama do projeto político-pedagógico da escola, fazer discussões sobre o que acontece com seus alunos, tratar dos desafios. Uma escola é um laboratório de elaboração. Uma escola não é um lugar em que cada professor faz seu trabalho separado dos outros. Uma escola é uma unidade. E continuamos a tratar de educação. Alunos, pais e apoiadores da Escola Municipal de Educação Infantil Gabriel Prestes, na região central de São Paulo, protestaram hoje em frente à instituição. Eles querem barrar a privatização da escola, como propõe o prefeito Bruno Covas. A reportagem é de Jomiak. Não vem na nossa escola! Não vem na nossa escola! Esse apelo é feito pelas crianças porque existe um decreto do prefeito Bruno Covas que possibilita a venda do terreno onde está a Escola Municipal de Educação Infantil Gabriel Prestes. Ao todo, 41 imóveis públicos podem ser vendidos e entre eles estão 2 terrenos onde estão escolas. É por isso que alunos, pais, professores e apoiadores fizeram manifestação contra esse ataque à educação feito pela administração do PSDB. Estou chocada assim, com a capacidade, com a falta de sensibilidade, com a falta de respeito pelas coisas públicas, pelas crianças, pelas pessoas dessa cidade, pelas famílias que dependem desses equipamentos públicos, sabe? Assim, falta respeito pelo patrimônio da cidade também, sabe? Pelas coisas públicas, pelo que é público dessa cidade, assim. O filho da Naime Andréia da Silva estudou na escola Gabriel Prestes. Ela mesma foi professora daqui e acha um absurdo o prefeito não saber o que está assinando. E segundo a narrativa dele, que nós não sabemos se é verdade, ele não sabia que tinham equipamentos públicos nesses terrenos, dentre esses equipamentos 3 escolas, né? É muito complicado um prefeito não saber isso, porque eu acho que para você aprovar um projeto de lei desse, você tem que minimamente saber o que você está assinando. Noah, o filho da Ana Paula e Vasco, não estuda na escola, mas ele e outras crianças vieram prestar solidariedade.
Eu tô aqui porque é um absurdo vender uma escola pública. Hoje essa escola e amanhã pode ser a minha também. É uma forma de desmantelar as escolas públicas, né? Já a canadense Dawn Margaret Fleming nem acredita que está discutindo a venda de uma escola pública. Eu venho de uma experiência de educação pública que era muito positiva, onde nem era um assunto para debater se uma escola seria vendida ou não. Então eu quase não acredito que eu estou vivenciando isso aqui como uma realidade. Para que as escolas não sejam vendidas, os vereadores elaboraram uma emenda que retira essas áreas da permissão de comercialização. Segundo os próprios vereadores, a prefeitura informou que não colocará obstáculos para a aprovação. É um decreto que fere, né, a questão do princípio público, né, e principalmente sem enxergar o que ali tem de iniciativa do serviço público. E essa escola em especial, ela já foi, inclusive, ganhou prêmios, né, de melhor escola pedagógica. Então é absurdo como os projetos de lei para cá vêm com cheque em branco, sem nenhum mínimo de estudo de entender o que tem em cima do terreno. Agora a gente está tendo um diálogo com o prefeito para entre um projeto de lei aqui na casa do executivo para que pegue uma emenda, né, selecionando esse terreno para ele sair dessa concessão. Acabei de fazer o apelo aqui para que os pais, a comunidade, os professores estejam amanhã na Câmara Municipal para fazer a pressão para aprovar essa emenda, né, aprovar esse projeto com a emenda e depois o prefeito Bruno Covas ele sancione e retire de fato as escolas, que escola pública não se vende, escola pública tem que ser construída, tem que ser ampliada, não vendida. A gente faz barulho até o fim, porque até que a gente vê por escrito que essa lei foi mudada, que o substitutivo foi aceito, não vamos parar. Não esqueça que você pode assistir seu jornal e os programas da TVT nas nossas redes sociais. Entra no nosso canal no YouTube e lá você pode ver os programas na íntegra, matérias e os debates separados. E não se esqueça de seguir em todas as nossas redes sociais. É muito importante, só assim você recebe as notificações e também as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte lá. E hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2019, você acompanhou aqui no seu jornal. Trabalhadores da Ford fazem assembleia na porta da fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A companhia vai encerrar amanhã as atividades de produção. Aqui em Brasília eu acompanhei o seminário em defesa dos bancos públicos e a soberania nacional, que foi realizado pelo Sindicato dos Bancários de Brasília, em parceria com a Contraficute e a Federação Nacional dos Economiários. O prefeito Bruno Covas autoriza a venda de 41 bens públicos, sendo que em 2 deles existem escolas infantis. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui, até o próximo, e a luta por direitos humanos e democracia continua. Olá pessoal, antes de encerrar o jornal desta edição, gostaria de agradecer vocês que participaram com comentários, também pela companhia. E amanhã, quarta-feira, pontualmente às 7 da noite, nós temos um encontro marcado com mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, uma excelente noite de terça, até amanhã.